Olá, meus queridos amigos e companheiros. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui nesse bate-papo informal, conversando a respeito da vida, a respeito da paz, das nossas experiências, da nossa existência nesse planeta. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, para crescer, para amar, para perdoar, para servir. E a espiritualidade traz para nós ensinamentos maravilhosos que nos ensinam a lei do amor, que nos ensinam a paz, que nos ensinam a grandeza de Deus em nossos corações. Então, Senhor, nos abençoa nesse momento, nos concede a Tua paz, que os nossos corações estejam abertos para as mensagens que a espiritualidade tem para nós, para nos auxiliar na nossa caminhada, para que os nossos dias sejam dias melhores e possamos ser mais úteis à Tua causa. Que assim seja. Companheiros, amigos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos aproveitando essas mensagens maravilhosas que a espiritualidade tem trazido ao longo do tempo para nós. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, o livro número 4, que fala de esperanças e consolações. No capítulo 1 fala sobre penas e gozos terrestres. E o item que nós vamos conversar hoje é sobre decepções, ingratidão e quebra de aceitações. Meus queridos, nós estamos trabalhando as nossas vidas no aperfeiçoamento moral, no crescimento da alma, nas aspirações do nosso interior, do nosso eu maior. E o nosso tema de hoje fala sobre decepção, sobre ingratidão, a quebra da afeição. Então, o episódio muito interessante que nós queremos começar conversando é sobre aquele episódio que envolve o imperador Júlio César, um século antes do Cristo. Havia na Roma um movimento liderado por alguns senadores que tinham assim interesse em destituir o imperador Júlio César. Então eles criaram um conchavo para a destituição do imperador. E quando isto chegou até o conhecimento de Júlio César, ele tomou conhecimento de algo muito constrangedor, que no meio daqueles senadores que tentavam destituí-lo, encontrava-se o seu filho de criação, Marcos Brutus. Filho de criação, sim. E aí é neste momento em que ele se decepciona com Brutus, e ele utiliza-se então dessa célebre frase, que nós inclusive até hoje utilizamos quando nos deparamos com uma situação semelhante. Ele disse: até tu, Brutus. Quando ele se viu traído, e ele disse: até tu, Brutus, até o seu próprio filho de criação o traíra. Então, meus queridos, nós vamos lembrar que nós estamos num mundo de provas e de expiações. E nós estando aqui nesse contexto de existência, nós vamos lembrar de que esse mundo sendo de provas e expiações, nas nossas relações humanas, a nossa trajetória, nós encontramos diversas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Essas estão nos nossos caminhos. E não estão aí nos nossos caminhos por acaso. Estão aí por algum motivo, por alguma satisfação qualquer, por algo que realmente nos une. E a grande pergunta do nosso tema de hoje se refere à questão da traição,
a decepção. Então eu poderia perguntar, não é? Aproveitando essa situação, qual de nós, que estando aqui, não já passou por uma situação semelhante, em que alguém em que nós confiávamos cegamente, essa pessoa nos trai, ou essa pessoa nos decepciona, e nós nos sentimos frustrados quando depositamos nessa pessoa ou nessas pessoas a mais inteira confiança, onde nós, muitas vezes, tratamos certas pessoas com muita gentileza, com muito afeto, fazendo muitas vezes coisas que aparentemente essas pessoas não teriam condições de realizar. E muitas vezes nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, damos de nós. Especialmente quando essas pessoas, algumas delas, são do nosso relacionamento familiar. Isso nos causa muita tristeza, isso nos causa muita dor, muito sofrimento. E é isto que o nosso tema fala sobre decepção, ingratidão e quebra de confiança ou de afeição. Decepção e ingratidão. O que vem primeiro? Primeiro vem a ingratidão. Quando nós plantamos a semente da esperança, do amor, da paz, da confiança, do auxílio, da doação, e nós nos decepcionamos com essas pessoas. Pelo fato da sua ingratidão, no momento em que nós, às vezes, esperávamos alguma coisa, e vemos que aí essa pessoa agiu conosco de uma maneira muito equivocada. E há pessoas, inclusive, muitas vezes, que dizem: eu não lhe pedi nada. Você fez porque você quis. E isso nos fere muito mais e quebra justamente a afeição que nós tínhamos. E carregamos aí essas mágoas dentro de nós. E por que isto acontece? Existem relacionamentos em que, muitas vezes, durante o decorrer do tempo, esses relacionamentos, eles passam por dificuldades. Existe, às vezes, a traição, existe, às vezes, o desprezo. E quando um relacionamento se rompe, eu já tive experiência de ouvir pessoas dizendo: mas eu, depois de tantos anos de existência com fulano, o ajudei a construir o patrimônio, isso que ele é hoje, eu o auxiliei. E agora eu vejo o que eu estou recebendo em troco. Primeiramente, será que essa pessoa pediu mesmo que você dedicasse todo o seu tempo? Será mesmo que, às vezes, a pessoa a quem nós dedicamos a nossa atenção, será que essas pessoas realmente eram merecedoras? Para nós, parece que sim, mas cada um de nós tem a sua própria experiência, porque a vida é feita de experiências. Então, a decepção vem quando nós plantamos algo e esperamos algo de volta. A ingratidão, muitas vezes a gente fala que fulano, beltrano foi ingrato comigo, porque quando nós fazemos o bem e esse bem não é reconhecido ou não é retribuído, nós ficamos decepcionados, achando que houve ingratidão, e aí quebra-se a afeição. Quantas vezes nós dissemos assim: mas eu fiz tanto por fulano e olha a paga que ele me traz. Eu estou decepcionado com fulano. Quebrou assim o meu laço de amizade. E às vezes a gente chega num ponto de dizer: nunca mais ninguém vai fazer isso comigo de novo. Fulano de tal
como diz aquele adágio popular, né? Botou sal na minha moleira. Eu estou decepcionado. Eu não vou mais fazer nada por ninguém, porque olha a paga que eu tive, olha o ganho que eu tive de fulano, olha o que ele fez comigo. Essa decepção que nós temos com o outro é porque nós fizemos esperando que o outro reconhecesse. E isso aí, perante as leis divinas, não é caridade propriamente dita. Porque quando a gente faz e espera a recompensa, deixa de ser caridade. Porque a caridade, diz a espiritualidade, é o bem que se faz sem esperar o retorno. Porque quando nós fazemos e esperamos o retorno, a gratidão, o reconhecimento, nós plantamos esperando esse retorno. Então é uma troca. É aquilo que nós fazemos esperando que haja uma recompensa, um reconhecimento. Mas feliz aquele de que às vezes se dedicam e fazem o bem, e quando não é reconhecido, ele não permite que essa ingratidão quebre o seu laço de afetividade, o conduza à escuridão da treva e feche o coração e diga que nunca mais fulano vai fazer isso comigo e nem mais ninguém. Porque isso é uma forma de expressão do egoísmo. Quando eu faço algo esperando o retorno. Jesus, quando aqui esteve, o bem que ele fez, que ele praticou, ele jamais esperou o retorno de nós e daqueles que foram beneficiados. Isto é então a lei do amor. É aquela caridade que se faz, da caridade chamada verdadeira, onde não se espera recompensa. Então, a espiritualidade nos convida a ficarmos atentos, que quando fizermos o bem, não vamos ficar cobrando de ninguém, porque se nós ficarmos cobrando, nós vamos saber de que estamos buscando, através desse processo, uma troca. E caridade não é troca, caridade é doação. Mas vamos ver então o que é que a espiritualidade nos fala, quando a espiritualidade nos comenta aqui, com o codificador, as suas perguntas. Kardec pergunta, questão 937, vamos a ela. Ele fala que as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Traduzindo mais ou menos essa linguagem para se tornar um pouco mais fácil, ele quer dizer que a decepção que nós sofremos diante de uma ingratidão, que é objeto de uma fragilidade, de um coração bondoso. Então ele diz, o homem bom que recebe a ingratidão, isso não causa nele a amargura, a tristeza, a decepção? Os espíritos respondem que sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que são mais infelizes do que vós. Engraçado, aquele que não reconhece o ingrato, a espiritualidade diz que eles são mais infelizes do que nós, que nos sentimos infelizes pelos atos praticados, não é, por aquele companheiro. Então, a espiritualidade nos diz que eles, sim, são mais infelizes. Interessante, porque às vezes a gente pensa que ele é o infeliz, que nós somos infelizes, mas eles dizem que não. Nós é que somos aqueles que não deveriam nos permitir que a nossa essência do bem viesse a trazer amargura quando nós plantamos o bem pelo bem, quando nós fazemos o bem pelo amor, pela vontade de doação. Nós vamos ver então
o que a espiritualidade segue na sua explicação, ele diz assim, que a ingratidão é a falha do egoísmo, e o egoísta encontra mais tarde corações insensíveis como o dele. E diz mais, pensai em que todos que fizeram maior bem do que vós, aqueles que fizeram mais bem ainda daquilo que nós achamos que fizemos, eles dizem que avaliam mais do que vós, eles valiam muito mais a sua ação do que a nossa, que muitas vezes foram doações até de vida. Então ele diz de que pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado como um patife e como um impostor. E não vos admireis de que o mesmo de vós, o mesmo aconteça convosco, que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. Às vezes, ele fez porque ele quis, eu não pedi nada. Não se incomode, deixa, isso é uma falha de caráter, é um estágio que aquele irmãozinho está vivendo, porque o ingrato tem uma falha no caráter por uma questão do seu processo evolutivo. Ainda não aprenderam o ato da gratidão, do reconhecimento da gratidão, não querendo dizer que nós fazemos para receber a gratidão, mas aquele que é beneficiado e que reconhece aquilo, o bem que ele recebeu, esse sim é um espírito que estava de acordo com aquela troca, vamos dizer assim, de amor entre as duas pessoas. Mas ele diz que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que diz os benfeitos, aqueles que foram atendidos e beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Então, quando alguém que você fez o bem e te paga com desprezo, sem reconhecimento, não se incomoda, deixa passar, porque estás praticando o bem, estás acima do egoísmo. Ele diz que a vossa recompensa pelo bem que fizeste, isso vos será levado em conta. Então é um ganho que a gente tem quando a gente faz o bem e por acaso não é reconhecido e nós simplesmente não deixamos que aquilo venha nos ferir, porque virá como uma recompensa divina pelo amor, pelo bem e pela doação que nós fizemos ao nosso irmão. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Não vamos dizer nunca mais vou fazer. Não faz isso. Persiste, faça de novo. Jesus, até hoje, continua fazendo o bem. Aqueles que na época tratou ao próprio Jesus como malfeitor e pediu a sua crucificação, ele tratou com amor e ainda disse mais: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Claro que Jesus, entre eu e Jesus, entre você e Jesus, há uma certa distância evolutiva, mas é por aí, é o começo, é o aprendizado, é seguir os passos daquele que sempre amou sem esperar nenhuma recompensa. Mas na questão seguinte, 938, Kardec pergunta: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Nesse instante nós acabamos de falar que certas ingratidões nos ferem bastante, nos magoa. Mas magoa quando nós esperamos que isso não acontecesse, porque achávamos que aquele irmão estava numa condição de desenvolvimento tão grande que fosse grato.
reconhecer-se, mas quando não o é, temos que também reconhecer que é um estágio que ele está vivendo. Isso não deve endurecer nunca o nosso coração para dizermos que nunca mais vamos fazer igual. Se nós olharmos, muitas vezes nós também fizemos igual. Não estamos falando só do que o outro fez para nós, mas quantas vezes algum de nós, quem sabe, aqui, ali ou acolá, um pouco ou muito, mas nós já fizemos alguma coisa, nós já tivemos uma atitude de ingratidão. Por exemplo, a espiritualidade nos auxilia todo um instante. Os nossos anjos guardiões estão ao nosso lado 24 horas por dia. Jesus está aí sempre pronto para nos socorrer e nos livra muitas vezes de certos infortúnios. E às vezes nós nem sequer agradecemos. Quantas vezes nós nos deitamos e nem o Pai Nosso fazemos. Quantas vezes o dia amanhece com o sol brilhando, o vento passando, o ar enchendo os nossos pulmões com a vida, e nós não agradecemos. Quantas vezes sentamos à mesa e nos alimentamos com a providência divina em dar à terra as condições de suprir as nossas necessidades, e nós não agradecemos. Não é ingratidão? É. Mas então, Kardec pergunta que as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Os espíritos respondem: seria um erro pensar assim. Porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, em outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Quando o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que tanto bem fez à humanidade, aos pobres, aos necessitados, quando ele chega no mundo espiritual, ele é recebido por uma multidão que vem agradecer. Ele pergunta ao seu mentor: quem são essas pessoas? Por que eles estão aqui? E a espiritualidade responde: esses são aqueles a quem fizestes o bem, que vêm agora com o coração aberto a agradecer-te pelo bem que fizestes em vida, quando esses eram necessitados. Olha que maravilha! Chegarmos ao mundo espiritual e encontrarmos os corações abertos daqueles que nós amamos e daqueles a quem sabe, às vezes nem reconheceu no momento, mas que por um certo momento sua mente iluminou, e ele pode dizer para nós, para mim, para você: meu irmão, eu fui tão ingrato com você, eu não te reconheci o bem que você me fez, mas eu estou aqui diante de ti, te agradecendo e dizendo que eu procedi mal. Olha que coisa maravilhosa, que grandeza aguarda por nós quando nós amamos e praticamos o bem pelo fato de querer amar e praticar o bem. Então a espiritualidade diz que é um erro quando a gente pensa em não repetir o benefício a um outro. Que é um erro quando fechamos os nossos corações diante das ingratidões. É uma falha nossa. Vamos olhar para dentro de nós e ver que vamos continuar fazendo sim, cada vez mais. Cada vez que a ingratidão chegar diante de nós por um bem praticado, isso não seja motivo de esfriar o nosso coração, mas de acender a chama de que este é um trabalho do bem, é a caridade sem esperar recompensa. Na questão 938A, o codificador volta ao assunto. Ele diz assim: este pensamento não impede que seu coração se sinta ferido.
Quantas vezes alguém machuca o nosso coração, não é? Às vezes um filho, um parente. Essa dor parece que fere muito mais profundo quando aquele que está mais próximo de nós nos despreza, não reconhece o sacrifício, o esforço. Quantas mães, aqui mesmo na rua, passa uma senhora já de idade avançada, com um carrinho carregando, pegando latas de refrigerantes, juntando aquilo para vender e ganhar a vida. E tem em casa os netinhos que foram abandonados pelos pais e caíram a responsabilidade sobre elas. E ela, numa ocasião, disse: o que eu vou fazer? Se Deus assim o quis, eu vou cumprir o meu trabalho, eu vou continuar assim, sustentando com o meu trabalho aqueles que Deus colocou no meu caminho. Que gesto maravilhoso! Porque aquele que não reconhece as oportunidades que Deus nos traz, age de forma diferente. Mas vamos ver o que a espiritualidade diz. Ele disse sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, um bem triste felicidade será. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonaram não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lembrar-se da sua perda. Às vezes aqueles amigos nossos, quando nós tínhamos condições de uma vida farta, somem, desaparecem e nos deixam. Não é? Deixa passar, porque isso faz parte do caráter e do estágio moral daquele indivíduo. Lembrai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais, pois isto é o meio de vos elevardes sobre eles. Teve um caso interessante de que um certo jovem trabalhador de uma casa espírita, lá na Cidade Baixa, eu vou omitir o nome da casa e da pessoa, mas essa pessoa, esse jovem era um grande trabalhador da casa, estava sempre integrado no trabalho, nas doações da cesta básica, no auxílio, nos fardéis, enfim, era um grande trabalhador desta casa. Em uma ocasião, ele vindo para o seu trabalho, numa área dali da cidade, onde o asfalto ainda era precário, e ainda havia muitos paralelepípedos na pista, estava chovendo e a sua moto derrapou. E quando derrapou, ele caiu debaixo de um ônibus. A sua cabeça ficou sobre as rodas traseiras de um ônibus. E ele foi arrastado por alguns poucos metros pelo asfalto, com um capacete sobre as rodas. Depois o ônibus para, ele é retirado, ele volta depois à casa onde ele trabalhava e fala com espiritualidade, dizendo: meus irmãos, amigos espirituais, meus guias e protetores, por que vocês deixaram que isto acontecesse comigo? Onde estavam vocês quando eu quase perdi a vida? Onde estavam vocês para me protegerem daquilo? E o mentor daquela casa manda um recado para ele dizendo: meu querido, não fales o que não sabes, porque nós fizemos um grande esforço, numa vibração tão grande, magnética, para que aquele paralelepípedo que estava no seu caminho e queria travar o seu capacete, e fatalmente o ônibus esmagaria a sua cabeça. Nós seguramos pela vibração mental
para que não chegasses até aquele paralelepípedo e tu perdesse a vida. Então esse irmãozinho chorou amargamente e pediu perdão à espiritualidade pela sua inércia, pela sua falta de reconhecimento. Meus queridos, nós somos ingratos com tudo, com Deus, com aqueles anjos, os santos que nós às vezes tanto rezamos por eles. Quantas vezes nosso anjo guardião nos guia em caminhos para que nós possamos escapar de certas situações que nós não reconhecemos. Vamos abrir os nossos olhos, vamos ficar mais atentos para que nós não possamos passar também por ingratos diante das coisas divinas. Para concluir, há um pensamento de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: não te preocupes com os ingratos do teu caminho de amor. Prossegue oferecendo luz sem te inquietares com a teimosia das trevas, onde acendes uma lâmpada, a caridade aí derramará dádivas divinas. Que Deus nos abençoe e que nos lembremos sempre de ser gratos. Gratidão sempre em nosso caminho, porque Deus é amor e espera de nós o reconhecimento do seu grande amor. Muita paz para todos. Tenhamos uma boa semana, cheia de amor, de luz e de paz. Que assim seja.